Damos graças ao Senhor por a liberdade que nós temos de abrir as Escrituras, meditar em Sua Palavra. Irmãos, a gente tem que dizer para o nosso coração que a Palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. A Palavra de Deus, ela é suficientemente para nos dar todo o consolo, todo o conforto, toda a direção, toda a sabedoria, todo o entendimento, inteligência espiritual, todo o caminho que aponta para o nosso amado Senhor. Porque a palavra, a expressão da palavra, é a expressão do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Cristo eterno, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele conquistou tudo aquilo que o homem havia perdido lá no Jardim do Éden. Claro que por Ele ser um Deus tão justo, soberano, Ele então fez uma obra de redenção tão linda, tão maravilhosa, que muitas vezes nós, na energia da carne, nunca iremos conseguir alcançar isso. Há muitas pessoas que procuram, de alguma maneira, um meio, uma forma das suas carências serem supridas, porque há um vazio dentro do coração do homem, do tamanho deste universo, é infinito, nada consegue satisfazer a fome, a sede, o anseio do coração do homem. Então, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Ele veio cheio de graça e de realidade espiritual. Ou seja, em outras palavras, Ele veio trazer toda a divindade do céu para nós. Ele veio trazer o próprio Deus e Pai para nós. Porque se você ler a Bíblia com bastante cuidado, você vai descobrir uma coisa muito interessante, que o nosso Deus, embora seja Deus e é Deus, sabemos disso, mas para com a sua igreja, Ele nunca quis ser conhecido como Deus, mas ser conhecido como Pai. Pai, aquele Pai, é tão bom saber que Ele cuida de nós, é maravilhoso, mas é bom saber também que Ele nos corrige, que Ele nos disciplina, que a palavra fala em Hebreus 12, que Ele açoita a todo filho que recebe, para que nós sejamos então participantes da sua santidade. Então Ele dividiu tudo conosco. Irmãos, essa ideia de que nós somos apenas meros cristãos, isso não faz muito sentido, irmãos. Nós somos conhecidos aí fora e também aqui na reunião do povo de Deus, quando nós expressamos uma vida santa. Uma vida santa é uma vida que foi trabalhada pelo Senhor. É uma vida que tem a natureza divina dentro de si. E essa vida que é santa, que é Cristo morando em nós, o Espírito Santo e o Deus, o Pai, nos torna homens e mulheres santos. A palavra tem uma expressão muito interessante em 1 Tessalonicenses 5:23, que fé é o Deus quem vos fará, mas o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então nós somos chamados para sermos santos. O que significa ser um santo? Existem muitas interpretações, mas o que nós conhecemos, a primeira é: santo significa alguém que foi separado para o Senhor, que Ele tomou e nos adotou na sua família e nos fez filhos legítimos. Segundo lugar, santidade, irmãos, é uma natureza na qual nós ganhamos, que é Ele mesmo morando dentro de nós. O mundo não quer ver em nós religião. O mundo não quer ver em nós o quanto que nós sabemos de Bíblia. O mundo não quer ver em nós o quanto que nós oramos. O mundo quer ver em nós o quanto nós temos de Cristo. Porque está escrito, vocês sabem o texto, 2 Coríntios 3, versículo 3, 2, 3 em diante, que nós somos a carta escrita, as cartas de Cristo.
conhecida e lida por todos os homens. Então, quando o mundo aí fora, quando nós então falamos, dizemos que somos cristãos, obviamente eles querem fazer uma leitura na nossa vida, se de fato nós somos cristãos. Irmãos, mesmo aqueles que não professam ser cristãos, a vida de santidade vai nos condenar a sermos cristãos, a sermos uma pessoa santa. Será que se alguém aqui viesse fazer uma visita para nós e olhasse para cada um de nós, será que nós seríamos condenados a sermos pessoas santas? Eu creio que todos que creram no Senhor, que têm uma experiência com Cristo, que passou pelos crivos da cruz, que morreram, ressuscitaram com Ele, têm esta santidade dentro de si, que ela está sendo formada dentro de nós. Irmãos, então a palavra de Deus, ela expressa a pessoa de Cristo. A palavra de Deus é o próprio Senhor. Claro que aqui está em letras, mas quando nós consideramos a letra apenas, essa letra pode nos matar. Mas quando nós vemos que essas palavras saíram dos próprios lábios do Senhor Jesus Cristo, que foram inspiradas pelo Espírito para que os homens pudessem escrevê-la, então nós vamos considerar este livro não como um livro qualquer, mas como de fato é a palavra de Deus, e que essa palavra está operando naqueles que creem. É uma operação contínua, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada, quando penetra o corpo de uma pessoa, não consegue dividir alma e espírito. A palavra, ela consegue. A palavra, ela é luz, é uma lâmpada que ela vai iluminar todas as trevas escondidas no mais íntimo do nosso ser. Por exemplo, existem, claro, os casais. A minha esposa, ela conhece de mim até onde eu quero que ela conheça. E ela também. Mas você sabe aquelas coisas que você oculta, que você sabe que isso desagrada ao Senhor, que está no seu coração? A palavra de Deus, o próprio Espírito, a palavra fala que o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Tem muita gente que não quer ser curada. Nós gostamos de cultivar os nossos vícios de uma série de coisas. Esse vício que vocês conhecem, que isso tem martirizado, tem acabado, corroído, tem sido uma soda cáustica na mente de muitos que não conseguem largar o celular. Se nós fizéssemos uma campanha, imagina a nossa comunidade fazer uma campanha de usar o celular somente o ano que vem, será que nós conseguiríamos, irmãos? Porque nós precisamos, mas tem meu trabalho, ou é uma justificativa. Na realidade, nós não faríamos assim, por exemplo, muita falta para nós, mas nós somos apegados a ele, nós usamos a palavra, somos apegados ao celular, que é outra palavra que significa vício. Nós temos vícios, os vícios em nossas mentes. Por que nós gostamos tanto desse aparelho? Porque ele ganhou a nossa mente, então ele também ganhou a nossa vontade. É um negócio sério, né? Às vezes a gente coloca lá uns versículos, lança, mas aquilo é para muitas vezes um disfarce. Mas lá dentro, o Espírito Santo sabe quais são as intenções do nosso coração. O Espírito Santo é aquele que perscruta todas as coisas, mas nunca para nos acusar, sempre para abrir o nosso coração, lançar luz sobre ele e dizer o seguinte: olha, aquela mesma pergunta que o Senhor Jesus fez para aquele paralítico lá no tanque de Betesda, queres ser curado? Interessante, aquela pergunta ela é intrigante, porque ele estava ali paralítico. E por que Jesus perguntou, queres ser curado? Qual que é a lição que ele quer nos ensinar?
é que muitas pessoas não querem ser curadas, né? Mas, irmãos, eu não vou nesse caminho aqui hoje não, mas a gente vai futuramente analisar um pouquinho o íntimo do nosso ser à luz da palavra de Deus. Vamos trazer luz para o nosso interior, porque a palavra de Deus, ela revela quem nós somos. Ela revela quem é o Senhor, acima de tudo. Então, quanto mais conhecemos o Senhor, então ela vai trazer um diagnóstico de quem nós somos. Lembra do profeta Isaías, capítulo 6? Quando, no ano da morte do rei Uzias, ele disse assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu. E qual foi a consequência dessa visão? Ele disse lá no versículo 5: ai de mim, estou perdido. Porque Isaías foi dado a ele, da parte do Senhor, visão sobre Jerusalém e Judá. Então ele começou a pronunciar aquelas visões sobre Judá e Jerusalém. E lançou muitos ais. Ai daqueles que fazem o bem mal e o mal bem, ai daqueles que se estendem até altas horas na bebedice, ai, 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 visão que Deus deu para ele profetizar, revelar o coração de Jerusalém e de Judá. Mas quando ele viu o Senhor, Jesus disse assim em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Lembram daquele versículo? Ele é a luz do mundo, mas se Ele habita em nós, irmãos, quando nós temos uma visão do Senhor, a luz dele vai incendir sobre nós. E o homem que não tem uma alma tratada é pura trevas. O que é uma alma anímica? Filho de Deus, que já creu. Porque quando nós cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, o que é regenerado é o nosso espírito. A nossa alma, ela não se converte. A nossa alma, ela tem que ser santificada, tem que ser purificada, para que então nós possamos, na dependência do Espírito, obedecer ao Senhor, na suficiência que Ele dá. Então, por isso que o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito. O nosso espírito estava morto. Quando cremos no Senhor, o Espírito Santo conecta o espírito com o nosso e traz vida. Ele vos deu vida, Efésios 2,5, estando vós mortos em delitos e pecados. A desobediência de Adão fez com que Adão morresse espiritualmente, e nós já nascemos espiritualmente mortos, vocês compreendem? Então é necessário de regeneração, de vivificação. Nós nascemos tripartido com o espírito morto, um bebê dentro de nós morto. Mas então o Espírito, pela palavra, conectou-nos com o nosso espírito e vivificou, porque somente Deus pode dar vida àquilo que está morto. Lembra de Efésios 2,1? Ele vos deu vida, estando vós mortos. Se Ele nos deu vida, que vida que nós tínhamos? A vida da alma, a alma vivente, totalmente contaminada pelo pecado. Agora, a transformação na vida de uma pessoa, ela ocorre não no novo nascimento. No novo nascimento nós somos regenerados, ganhamos a vida nova, a vida de Cristo, a vida eterna. Agora ele começa uma boa obra, nosso irmão leu aqui no início, Filipenses 1,6. Aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, ele vai começar a fazer um despojamento com a nossa ajuda. Ele vai mexer naquilo que é nosso. Ele vai mexer com o nosso eu. Entende, irmãos? Sabe aquelas vezes que você fica irritado, você briga, xinga, grita, esperneia e faz birra e manha? Eu já vi pessoas de 58 anos fazer manha, fazer birra, ficar com a tromba de elefante emburrado. Sabe aquelas mulas quando empaca? Que não vai nem para frente nem para trás e não adianta surrá-la. Ela precisa ser quebrada a vontade dela. Assim é nós, irmãos, porque a palavra fala no Salmo 32, versículo 10, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Então,
Nós somos como aquele cavalo, aquela mula, que às vezes precisa de cabresto. Deus tem que nos frear, trazendo uma grande tribulação, um grande problema, porque senão nós estamos perdidos. E louvamos a Deus. Na hora da tribulação, do sofrimento, nós não compreendemos aquilo. Nós ficamos achando que Deus nos se esqueceu de nós. Mas Ele não se esqueceu. Porque nós somos filhos, Ele nos ama, Ele vai nos corrigir, Ele vai bater em nós. As varadas de Deus são tão preciosas para que nós participamos da sua santidade. Irmãos, eu fico pensando assim, é que nós não temos noção, irmãos, de quem nós somos de fato. A nossa natureza, a nossa alma humana, que está nesse processo de tratamento, quando a primeira vez que Ele nos visitou, mostrando quem nós somos, Ele abriu todas as comportas da nossa alma e lançou a luz sobre as nossas trevas. Aquelas bicharadas que nós cultivamos ali, né? Nós dávamos de comer, alimentávamos aqueles bichos peçonhentos, aqueles bichos. Você teria coragem de ter na sua casa assim uma caixinha de baratas? Eu vou alimentar essas baratas aqui porque eu gosto delas. Você teria coragem de criar na sua casa, dentro de um ambiente vidro fechado, um casal de cobra cascavel e dar para ela toda semana 2, 3 ratos pintinhos ali vivos para ela se alimentar cobra? Você teria coragem de criar um leão em casa, irmão? Leão pode ser que sim, ele pode ser domesticado, mas assim é o nosso interior, irmãos. A palavra fala que no Salmo 58, versículo 4 e 5, que nós somos tão terríveis que nós desviamos desde a madre proferindo mentiras. A palavra fala que os nossos lábios é como que a peçonha. Peçonha é uma víbora que tem veneno mortal. Queridos, por isso que Tiago fala que a nossa língua, ela mata. Uma simples fagulha incendeia uma floresta. Agora, a nossa língua fala que ela tem veneno mortífero. Com ela nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. Eu já vi cristãos, talvez, não estamos julgando os cristãos que fazem isso, talvez não foi tratado nessa área ainda, mas, não, eu votei em determinado candidato, elegeu outro, e eu quero que ele se exploda. Isso é uma forma de se rebelar contra a autoridade de Deus, compreende, irmãos? Então, a Bíblia nos exorta a orarmos por aqueles que Deus colocou lá. Vocês sabiam que todo prefeito, vereador, deputado, governador, presidente, ministro foi colocado lá pelo Senhor, que é responsabilidade da igreja interceder por eles? Interceder por eles, para que nós tenhamos uma vida quieta, tranquila, mansa e sossegada. Não que eles irão resolver o problema da sociedade, não vai resolver. Essa sociedade, a palavra fala que o ímpio vai de mal a pior. Não tem, irmãos. Tem que colocar lá um governo sábio. Se fosse assim, passaram pelos Estados Unidos tantos governos sábios que só pioraram as coisas. Barack Obama era um homem muito sábio, muito inteligente. Tantos outros governantes. Claro que está tudo pronto para se levantar um governo mundial, onde ele vai resolver o problema de muitas pessoas, mas por algum tempo. Vai ser nesse período que aqueles cristãos que não desejaram crescer no Senhor serão aperfeiçoados na grande tribulação. Entende, irmãos? Porque a Bíblia, ela descreve 3 linhas teológicas sobre o arrebatamento. As 3 são bíblicas. Fala da pré-tribulação,
onde a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Essa era uma ideia de um irmão da Bíblia. A Bíblia fala da grande tribulação, que Jesus voltará depois daqueles dias da grande tribulação. E a Bíblia também fala das 70 semanas de Daniel, que durante 3 anos e meio haverá grande tribulação, e de 3 anos e meio em diante Jesus Cristo, 3 anos e meio em diante não, após 3 anos e meio de tribulação, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então aqui, irmãos, cabe uma pergunta muito interessante. Nós estamos preparados para sermos arrebatados? Se Jesus viesse para buscar a sua igreja hoje? Imagina aqui se todos nós fôssemos arrebatados e ficasse apenas você. O que você pensaria? O que você faria nesse momento? O que você questionaria? Isso pode acontecer. Não é verdade? Irmãos, creio que não é esse assunto, e eu estou com muito desejo de falar sobre a volta de Cristo. Domingo pela manhã nós não vai dar, vai ser sobre Efésios, mas quem sabe domingo à noite sobre verificar sobre o Senhor morto. E é um assunto que tem inquietado muito meu coração, daquele grande mistério. Ó que mistério, o Deus imortal morre lá na cruz. Que mistério! O Deus imortal morre. Nós vamos ver o que tem por detrás da morte de Cristo. Não é apenas a nossa regeneração, irmãos. A primeira delas é a vontade do Pai. Aí depois tem outras coisas terríveis, mas naquela morte de Cristo nós somos alcançados. Então vamos ler aqui, irmãos. Vamos começar o nosso estudo, uma breve reflexão sobre a mesa do Senhor. João, versículo 26, 27, está escrito assim: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Irmãos, nessa passagem aqui, Jesus, ele é apresentado como o pão da vida. Olha o versículo 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Observa que Jesus, ele disse uma coisa aqui também que chama muito a nossa atenção: o que vem a mim jamais terá fome. Aqui, nesse contexto aqui, irmãos, que ele está falando como o pão da vida, que ele é o nosso alimento. Está falando para filhos, mas ninguém pode ir ao Pai se não for concedido por Deus o Pai. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai não conceder. Observa aqui o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Percebe que é o Pai que nos deu para Cristo, então nós fomos a Cristo. Ou seja, lá na cruz, aqueles que eles atraíram, a palavra fala que atraiu todos, de fato, porque todos pecaram. Deus é justo. A salvação foi para todos, mas nós sabemos, irmãos, que desde a fundação do mundo, o Senhor sabe aqueles que iriam crer nele e aqueles que iriam não crer. O Senhor conhece os seus. Então Jesus morreu por todos, mas aquela morte na cruz foi para os seus, aqueles que o Pai deu para o Filho, que verdadeiramente iriam crer, que foram identificados com o Senhor Jesus Cristo, a identificação na sua morte. A palavra fala em Romanos, capítulo 6, versículo 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Irmãos, se nós não crermos que fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, nós não seremos ou não participaremos da sua ressurreição. Ou em outras palavras, não tem como ser filho de Deus se não ganharmos essa experiência de morte junto com Ele. Não há possibilidade, não há cristianismo verdadeiro, não há cristianismo autêntico. Pode haver um cristianismo religioso, onde nós vamos ouvir mensagens bíblicas, falando de Deus, a gente vai sentir arrepio, as pessoas chorando, e a gente pensa, não, Deus está aqui. Mas, irmãos, lembra que Paulo disse, lá em 1 Coríntios 2, versículo 2, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, esta mensagem, infelizmente, tem sido esquecida em nossos púlpitos. Sem a morte do velho homem, não há verdadeiramente cristianismo verdadeiro. Então, essa passagem aqui, para nós, a Igreja do Senhor, Jesus ele é apresentado como o pão da vida. E esse aqui, irmãos, é um retrato muito interessante. Se você olhar com bastante cuidado, um retrato interessante de Jesus, já que o pão, ele é uma substância bastante conhecida e usada por toda a sociedade na face da terra. Porque tudo representa Cristo, tudo, a origem de todas as coisas, a fonte de todas as coisas é Cristo. Esse tempo atrás, nós estávamos fazendo uma caminhada ali no lago, parque ali do Vacaria. Teve uma época de seca, aquele lago começou a baixar. Depois choveu e ele está agora transbordante. Eu fiquei pensando, eles deveriam abrir aqui, fazer um córrego, porque a água tem se espalhado, não tem corrido de uma forma normal, porque tem uma fonte ali da água. Mas se a gente for cavocar essa fonte, onde vai encontrar o início dela, a fonte dela? Falei, como é que pode surgir a água? De onde que veio a água? Tem que ter uma fonte. Aí o Espírito tocou nos meus ouvidos, no meu coração. A fonte é Cristo. Ele é a fonte das águas vivas. Irmãos, abram comigo Jeremias capítulo 2. Que interessante saber que todas as coisas, a origem é o nosso próprio Senhor. Jeremias capítulo 2. Vamos verificar aqui que a fonte de todas as águas existentes neste mundo, a fonte é o próprio Senhor Jesus. Diz assim, vou ler o 12 e o versículo 13, capítulo 2 de Jeremias 2, versículo 12 e 13. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Que coisa linda! Ele é o manancial. Jesus é a fonte. Ele disse em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por que do nosso interior vai fluir rios de água viva? Porque aquele que é a fonte das águas vem habitar dentro de nós. Então nós não temos nenhuma dificuldade, irmãos, para enfrentarmos qualquer período de aridez. Porque quando Cristo é a nossa vida, Ele é a fonte das águas vivas. E as águas vivas nunca cessam. O pão vivo nunca vai cessar. As águas vivas, a origem é Ele. Ele é a criação. Ele é a realidade das águas, de todas as águas. Lembra essas uvas? Você vai no mercado e você vê aqueles cachos de uva, dentro de umas caixinhas, uva docinha. Qual que é a fonte daquilo, irmãos? As videiras, todas elas são videiras, mas as videiras aqui plantadas na terra não são a verdadeira. Quem que é a videira verdadeira? João 15:1 ele disse assim, eu sou, disse o nosso Senhor, eu sou a videira verdadeira, vós o sois. Então ele pôde transformar a água em vinho, porque ele é a fonte
daquela videira. Ele é a realidade da videira que produz o bom vinho. E o vinho na Bíblia é um símbolo da alegria. Irmãos, deixe o Espírito ministrar o seu coração. Então, Ele é a fonte de todas as coisas, irmãos. Todas as sementes de todas as árvores. Ele é a semente, Ele é a fonte. Toda a origem, toda a procedência de toda a criação é Ele. É Ele, irmãos. Isso é maravilhoso. Abram comigo em Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, vamos ver aqui algo tão importante, queridos. Tão maravilhoso. Diz assim, a partir do versículo 15. Colossenses 1, versículo 15. Irmãos, o versículo 13 fala da nossa libertação. E Deus o Pai, pelo seu Espírito, Ele tem o maior prazer em se revelar a nós, para que nós saibamos que Jesus Cristo é a fonte de todas as coisas. Sendo Ele a fonte de todas as coisas, Ele deseja ter a primazia em todas as coisas. Ainda que você não reconheça, mas Ele é a primazia. Diz assim, versículo 15, aqui é Jesus, este é o sujeito oculto, é Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Queridos, se é de toda a criação, não ficou nada de fora. Então, tudo que é criado, a fonte é Jesus. Você compreende isso, irmão? Tudo que você vê com vida, a fonte é Jesus. Tudo que você vê, toda árvore, toda planta, todo peixe, tudo, a fonte é Ele. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Quando você vê pela manhã, a estrela da alva está raiando o dia, aquela é uma figura de Cristo. Aquela estrela da manhã é uma figura de Cristo, porque lá em Apocalipse fala que Jesus, Ele é a verdadeira estrela da manhã. Não que as outras não sejam verdadeiras, mas elas são procedentes dele e por causa do pecado, elas também foram contaminadas. Até o Sol. Todo o planeta Terra foi contaminado pelo pecado, todo este universo foi contaminado pelo pecado. Então, nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então você pode se incluir dentro desse contexto. Para que você foi criado, irmão? Para ele. Irmãos, lembra aquele texto? São textos que nós não podemos esquecer. Isaías 43, 7, se vocês quiserem acompanhar, é bom vocês saberem disso. Veja para que você e eu, nós somos criados. Isaías 43, versículo 7. Que lindo texto, irmão. Olha aqui que maravilha que é esse versículo. Apenas um versículo já mostra tantas realidades espirituais que nós temos nele. A palavra de Deus, ela diz assim, versículo 7, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. 1 Pedro 5,10 diz, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Por causa do pecado, Cristo teve que fazer uma obra de tirar o nosso pecado e colocar a sua vida em nós, para que, olha, essa questão da identificação é tão maravilhosa. O Senhor Jesus, irmãos, presta atenção, olhe bem para mim aqui, Ele se identificou conosco e veio habitar dentro de nós para ser um conosco, porque Ele fez uma obra e está dentro de nós o Filho, o Pai nos aceita como filhos.
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, é tão entristecedor quando nós vemos crentes indo para as igrejas evangélicas buscar a sua bênção, a solução do seu problema. Meu Deus, isso é muito pouco. Buscar a sua prosperidade. Não é isso, irmãos. Ele quer que nós nos encantemos com o seu amado Filho Jesus. O Pai, quando olha para nós e vê Cristo, Ele nos chama de santos, Ele nos chama de um povo nobre. Você já leu isso na Bíblia? Que eu e você, nós somos tão especiais hoje em Cristo Jesus? A palavra, nós somos um povo muito notável. Abra junto comigo, eu vou citar aqui, se vocês quiserem acompanhar na sua Bíblia, mas diz assim no Salmo 16:3: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Está vendo, irmão Gilmar, que coisa linda isso? Deus, o Pai, tem prazer em você, não porque você é você, mas porque Cristo é a sua vida e habita em você. Fez de você um santo e amado do Pai. E tem te dado sabedoria, inteligência e entendimento para você viver neste mundo sobriamente, com critério, entendeu, irmãos? Louvando e glorificando o nosso amado Senhor. Mas que maravilhoso é isso, nós somos chamados para a glória do nosso Deus e Pai. Então, queridos, quando nós temos esta visão de que o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu, então se Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é para mim e para você uma pessoa. Este pão que satisfaz a nossa fome de significado é uma pessoa invisível que habita em nós. E quanto mais nós vamos buscar aos pés do Senhor uma vida de fé, a fé vem pelo ouvir da palavra, e lá em Atos capítulo 11 vai mostrar que a fé que vem pelo nome de Jesus, pela pessoa de Jesus, é interessante sabermos disso, que as pessoas falam assim, não, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vou ter fé. Espera um pouquinho, isso é um engano. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra, não fala as palavras, aí nós iremos ler a Bíblia. Abram comigo lá em Romanos 10, verso 17. Vou explicar algo para os irmãos aqui, porque é uma coisa tão simples e às vezes nós pensamos que... E aqui fala pregação. E assim, Romanos 10, 17. Tem uma versão que diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Vem pela palavra de Cristo, anunciando uma pessoa. Agora, se você pensa que vai ler Bíblia, então vou ter muita fé. Você está enganado, irmão. Você tem ouvido a palavra de Cristo? Qual foi a palavra que Cristo falou especificamente ao seu coração nessa semana? Aquela palavra que Ele falou é que vai lhe conceder fé. Então eu tenho que ler a Bíblia de uma forma diferente. Eu não vou ler a Bíblia apenas para ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia para ouvir a voz de Cristo. Quando eu ouço a voz de Cristo, irmãos, vocês sabem o que acontece? Abra aqui em Atos capítulo 3, verso 16. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Atos 3, versículo 16. Muito interessante esse versículo aqui. Olha só. Então aqui o apóstolo Pedro está dando um lindo sermão, um discurso aqui naquele templo. Ele diz assim no versículo 15. De Sarte, ou seja, desta maneira, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Agora, olha o 16. Pela fé, em nome de Jesus,
é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus. Não é para você ler muita Bíblia, tem que ler a Bíblia sim para obter conhecimento, mas querido, é pela palavra de Cristo que nós vamos obter a fé. A fé que vem por meio de Jesus. Deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pela graça sois salvos mediante a fé. Quando nós somos regenerados, nós ouvimos a voz dele, da pessoa de Cristo, chamando-nos para crer nele. Ele deu a fé dele para nós, para que mediante a fé dele pudéssemos crer nele. Por isso que, se ele me deu fé para crer, e com essa fé que ele me deu eu posso crer nele, fica muito evasivo, não é? Mas o versículo não é isso lá de Efésios 2,8, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Então como é que ele me deu a fé? Pela graça. Como é que ele me salvou pela fé? Mediante a graça. E o que é graça em realidade espiritual? Ele veio cheio de graça e de realidade. E todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Irmãos, é tão maravilhoso isso, irmãos. Então, quando vamos à Bíblia para obter fé, Senhor, fala, porque o teu filho ouve. Senhor, afasta de mim tudo aquilo que tem me afastado de ti. Então, desta maneira, eu poderei obter fé. Quando eu ouvir a voz de Deus, deixa o celular longe, senão você não vai ouvir a voz de Deus. Jamais, irmãos. Então, hoje pela manhã nós falamos sobre a questão da redenção. Queridos, eu estava meditando agora em casa, pensando, falei, puxa vida, a redenção é muito maior do que nós ministramos hoje. Porque nós somos muito limitados dentro da nossa perspectiva de fala. E a redenção, irmãos, quem esteve aqui de manhã pôde apreciar um pouquinho do que significa, pelo menos uma partícula da redenção. Mas a redenção é tão linda, irmãos. Deixa eu mostrar para vocês aqui um texto. Abra lá em Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Quero mostrar aqui uma figura linda, que depois nós vamos conferir depois lá no Novo Testamento. Ruth, capítulo 4. A partir do versículo 4. Aqui, irmãos, já era todo o fechamento. Esse livro de Ruth, você tem que ler junto com a carta de Efésios. São apenas 4 capítulos, mas é uma linda história de amor entre Cristo e a igreja, representado o Senhor Jesus pela vida de Boaz, e Ruth nos representando como aquela estrangeira, aquela gentia, né? Que ela era ali de uma moabita. Observa aqui o versículo 4. Irmãos, que lindo, aqui nós temos lições preciosas. Diz assim, obviamente, irmãos, que quando morria um parente de uma mulher, o seu parente mais próximo seria o parente remidor, tinha que remir aquela pessoa, entendeu? No caso de Noemi, ela tinha um resgatador, mas Ruth foi para lá, só que Boaz, ele se apaixonou por Ruth, porque ela estava cegando ali nos campos dele, de propósito ela entrou naquele campo, e ele disse para Ruth assim, não vá colher em outros campos, ou seja, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, colhe aqui nesse campo. E aqui, irmãos, no versículo 4, ele diz assim, Boaz está dizendo para o resgatador de Ruth, resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti.
Muito bem, era um resgatador que tinha que resgatar por direitos legais da lei, porque ela era um parente remidor do ex-marido da Ruth que tinha morrido. Ele tinha que resgatar por lei, por decreto do Senhor. Mas, queridos, ele era um homem carnal. O homem velho não consegue resgatar absolutamente nada. O homem velho não consegue se redimir, não consegue se regenerar. E aí ele continua dizendo, no versículo 5, disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. E aí então Boaz pôde resgatar Ruth. Irmãos, o velho homem não tem como ser resgatado pelos nossos próprios esforços. Não tem condições. Mas Boaz fez essa opção. Você é o primeiro, você deve resgatá-la. Noemi e Ruth, não, eu não posso, resgata ela você. Então, claro, nós sabemos que um preço foi pago. Nosso Senhor Jesus Cristo se entregou naquela cruz para nos libertar do nosso pecado, nos incluindo na sua morte, fazendo participar daquela morte. Fomos crucificados junto com Cristo. O nosso homem velho foi destruído, o corpo do pecado foi destruído. Somos livres para sermos escravos de amor do nosso amado Senhor. Então, irmãos, nós podemos agora servir o nosso Boaz de uma forma linda, maravilhosa. Essa história aqui de Ruth é muito linda. Nós vamos começar futuramente uns estudos sobre cada capítulo desse livro que é tão lindo, irmãos. O nosso Boaz, o resgatador. É um livro que eu aconselho os irmãos a lerem, a perscrutarem. Vocês vão se deliciar da leitura desses 4 capítulos. É lindo demais, irmãos. Tem muitas coisas bonitas, lições preciosas. Cristo então nos libertou, e não apenas isso, irmãos. Ele veio morar dentro de nós, para ser o nosso pão vivo. Nele nós temos todo o suprimento para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material. Ele é aquele que nos guarda, Ele está presente. Lembra de Hebreus 13:8? Jesus Cristo ontem, hoje, o será para sempre. Nós temos um Cristo no passado, onde os nossos pecados foram perdoados e apagados. Então o nosso passado é um passado que nós temos paz, não temos mais preocupação com Ele. Tudo que nós fizemos de errado, de podre, e nós fizemos muitas coisas feias no passado, Ele apagou e disse que não se lembraria mais. O nosso presente, Jesus Cristo hoje, é um presente protegido. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, tua direita. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. E no Salmo 121 de novo, o Senhor te guardará de todo mal. E o futuro nosso, irmãos? Jesus Cristo sempre. Ele estará para sempre conosco, desde agora e para sempre. Vocês se lembram que nós já morremos, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. É lá que está a nossa vida. Então não temos que se preocupar mais com coisas que nos acontecem. Também não seja um irresponsável também. Cuida, está doente? Vá ao médico. Né? Mas não temos que temer nada e nem ninguém neste mundo. Nós temos toda a suficiência do alto para cada um de nós. Cristo é o nosso pão da vida, é aquele que satisfaz a nossa fome de significado. Ele é a nossa água, que satisfaz a nossa sede de significado. Que o Senhor então continue falando aos nossos corações. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, se revela a nós como este pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo. Nós sabemos, ó Pai, que muitos têm fastio deste pão, que é o próprio Senhor. Não querem ouvir de Cristo, não querem saber de Cristo, querem viver vidas religiosas. Pai, nós pregamos, falamos isso não para criticar
criticá-los, ó Pai, mas, lamentavelmente, nós vemos que estão totalmente perdidos, Pai. Nos ajude a ajudá-los, a ser bênção na vida deles. Pai, nos dê sabedoria para isso, Pai. Nos dê as palavras adequadas e certas para tratarmos com eles. Enquanto isso, Senhor, continue tratando conosco, porque é um campo muito grande para ser tratado em nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Continue falando conosco, nos limpando, nos purificando, nos avivando, nos despertando, para que vivamos uma vida como que vinho derramado e pão partido diante do Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. E em Cristo nós oramos. Amém.